Mensagens no livro de Daniel. Hoje nós falaremos sobre a queda do reino dos homens, nesse capítulo de Daniel 7. Texto bem desafiador, os irmãos verão isso, mas tem uma riqueza assim extraordinária para a nossa fé. Daniel 7. Irmãos, nessa semana que passou, o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, compartilhou uma imagem em que ele aparece como Jesus curando doentes e recebendo preces. Além de se tratar de uma atitude de blasfêmia, Trump parece acreditar que ele é o salvador de um reino que vai subsistir talvez para sempre. Infelizmente, parte da igreja americana foi cooptada por um discurso de salvar o reino americano, a glória americana, a cultura americana. Sem espaço na esquerda progressista, identitária, com suas pautas de gênero, aborto, e fortemente contrária a valores cristãos, muitos cristãos americanos foram cooptados pelo discurso e pelas promessas de grandeza e de redenção cultural por meio da liderança de Trump. O resultado tem sido uma mistura um tanto explosiva entre fé cristã com uma certa devoção à personalidade de Trump, que tem um passado bastante maculado. Essa é mais uma triste página da história em que cristãos caíram no conto de trazer os céus para a terra por meio de governos, por meio da política, talvez reerguer um sonho de um reino mais cristianizado, e vários fatos demonstram isso. O capítulo 7 de Daniel é muito importante nesse contexto em que vivemos, em que há discursos e promessas políticas de salvação ou de proteção da igreja ou dos cristãos, em meio a uma cultura hostil à fé cristã. Daniel 7 é antídoto contra essa tentação de encontrar redenção nos reinos desse mundo. Na visão de Daniel, os reinos desse mundo se erguem, se degeneram e Deus os derruba. A visão profética de Daniel antecipa o fim de todas as coisas, a consumação do reino de Deus, do Filho do Homem. É justamente sobre isso que a gente vai meditar nesse texto de Daniel 7. O capítulo é um tanto extenso, tem 28 versículos. Eu vou ler apenas o versículo 13 e 14 inicialmente. Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós precisaremos passar pelos versículos, e compreender todo o texto. É um texto bastante desafiador, então peço toda a sua atenção. Apenas o versículo 13 e 14 por agora. Daniel diz o seguinte: na minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de um homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A ele foram dadas autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Esse é o coração desse capítulo. Só que para a gente chegar aqui, a gente precisa entender o texto no seu contexto, entender a importância, em que Daniel fala aqui sobre o Filho do Homem, o reino sendo entregue ao Filho do Homem. Então chamo sua atenção para o versículo 1, que nos coloca no lugar, no contexto. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e certas visões passaram por sua mente, estando ele deitado em sua cama. Ele escreveu o resumo do seu sonho. O que nós temos aqui, irmãos? O início de um novo momento do livro de Daniel. Os 6 primeiros capítulos são, na sua maior parte, texto histórico, especialmente da relação de Daniel com Nabucodonosor. Agora, os 6 últimos capítulos do livro de Daniel
tem um tom profético, tem um tom apocalíptico. Alguns teólogos chamam essa parte do livro de Daniel de o Apocalipse do Antigo Testamento. Então, esses 6 últimos capítulos revelam muitas coisas que acontecerão. No capítulo 7, nesse capítulo, né, que nós vamos estudar hoje, Daniel relata um sonho com visões proféticas, que ele registrou logo ao acordar. Então, ele foi dormir, né, teve um sonho, e nesse sonho, ele viu coisas que aconteceriam, né, e que trouxeram muito assombro ao coração de Daniel. E ele destaca o momento em que esses sonhos aconteceram. Ele disse que foi no primeiro ano de Belsazar. Você deve lembrar que no capítulo 5 do livro de Daniel, ele interpretou um escrito misterioso que surgiu na parede, na noite da morte de Belsazar. Belsazar era rei da Babilônia, e era arrogante, estava dando uma festa, usando os utensílios, né, do templo, e surge uma mão que escreve palavras. Ele fica muito assombrado, então Daniel vai interpretar essas palavras. E as palavras tinham um tom de condenação do reino babilônico. E na mesma noite, o reino caiu diante do imperador Dario, do Império Medo-Persa. Então vocês devem lembrar, né, desse relato do capítulo 5, que já foi pregado. O sonho com visões proféticas do capítulo 7 ocorreu justamente no primeiro ano de Belsazar. E Daniel destaca isso. Ele destaca que foi no ano desse rei em específico. Por que isso é interessante? Porque Daniel qualificou esse rei no capítulo 5 como sendo um homem arrogante, blasfemador e idólatra. Quando ele remete a Belsazar, ele já comunica algo. Ele quer que a gente entenda que o orgulho e os pecados dos governantes levam à queda dos reinos. Isso é muito claro aqui, né, nessa visão de Daniel. O pecado da liderança política e burocrática dos governos levam à queda do reino. E nós vamos observar isso justamente ao longo do texto, em que ele vai relatar a sua visão. Do verso 2 ao verso 8, nós observamos como os reinos dos homens se erguem em poder, né, em majestade, e como isso traz um certo assombro para Daniel. Daniel vai ver a estrutura interna desses reinos. O verso 2 ele vai dizer: na minha visão à noite, eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. 4 grandes animais, cada um diferente dos outros, subiram do mar. Então, Daniel vê o mar agitado. Então, ele está sonhando, né? Então, ele é colocado diante de um mar agitado à noite. E, de uma hora para outra, surgem 4 animais no meio das águas. Então, olha que coisa assustadora, né? Você está dormindo e aí você vê que você está no meio do mar, tudo à noite, né? Aquele mar revolto, e ainda vem 4 animais terríveis, né? Então, Daniel está vendo isso. E aí ele começa a descrever esses animais. Ele começa a fazer correspondência daquilo que ele viu com aquilo que ele encontra na nossa, né, vida terrena. E ele aponta no versículo 4 que o primeiro animal parecia com um leão com asas de águia. Suas asas foram arrancadas e depois esse leão se levantou como um homem e recebeu um coração. Olha que coisa enigmática, né? No verso 4, um leão com asas de águia. No verso 5, ele vai relatar que viu um segundo animal que parecia com um urso. Entre seus dentes havia 3 costelas para comer quanta carne pudesse. Eu estou resumindo, né, os versículos, mas basicamente eles comunicam essas características desses animais. No versículo 6, o terceiro animal é retratado por Daniel como um leopardo. Tinha 4 cabeças e em suas costas havia 4 asas com autoridade de governo. Verso 7.
o quarto animal parecia um animal monstruoso. Ele não consegue fazer correspondência. Os três primeiros, o primeiro parece um leão com asas, o segundo um urso, o terceiro um leopardo. O quarto animal, eu não consigo fazer uma correspondência com o reino dos homens, né? Com aquilo que a gente conhece aqui na nossa vida terrena. Então seria um animal, né, monstruoso, né? Eu vou usar esse termo aqui. Ele tinha dentes de ferro para despedaçar suas vítimas e tinha 10 chifres, além de pisotear tudo que estava à sua frente. E no verso 8, Daniel relata que dentre os 10 chifres que estavam sobre esse animal monstruoso, surgiu um outro, que ele chama de pequeno chifre, com olhos de homem e com boca arrogante. E ele arrancou os três chifres dos 10 primeiros. Olha que coisa complicada, né? Quando eu li a primeira vez esse texto, eu disse, né, para estudar mesmo, assim, meu Deus, que coisa complicada de se entender, né? Então, é um texto bastante enigmático, sinistro, nebuloso, né? De fato, tem algumas pessoas na nossa cultura que pensam que a Bíblia, quando vai falar do Apocalipse, sempre é só essas coisas assim mais enigmáticas, né? Não é verdade. Mas em alguns momentos, sim, nós temos de fato alguns textos bem nebulosos e enigmáticos. A questão é que o próprio Daniel fica perturbado e aterrorizado. Ele usa esses termos no verso 15. No verso 15, ele relata que ficou aterrorizado e perturbado. E ele procura uma explicação. Você encontra isso no verso 16 desse texto. E aí, ele encontra uma pessoa, um servo de Deus, que ele não identifica. Ele não diz se é um homem, uma pessoa, ou se é um anjo. A gente não sabe. Mas o fato é que essa pessoa identifica o que são esses animais. No verso 17, veja o verso 17. Os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra. Então nós temos aqui uma chave, né, para interpretar esses primeiros versos desse texto do capítulo 7 de Daniel. Irmãos, em geral, os intérpretes da Bíblia têm estabelecido uma relação entre Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 2. No capítulo 2, a gente encontra o relato que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele teve um sonho e ele chamou, né, os seus servos para interpretar. Mas ele disse, vocês vão ter que dizer, o sonho é interpretar. Então todo mundo ficou desesperado, enfim, chamou lá Daniel. Daniel disse, olha, você viu uma estátua. Né? Então, essa estátua tinha cabeça de ouro, ela tinha braços de prata, né, peitoral de prata, tinha um ventre de bronze, tinha as pernas de ferro polido e tinha os pés que eram de barro com ferro polido. Então, esse é a interpretação do sonho. Aí Daniel diz para Nabucodonosor, no capítulo 2, o seguinte: depois de ti, depois de você, Nabucodonosor, rei da Babilônia, surgirá um outro reino. E qual foi o reino que substituiu a Babilônia? O reino Medo-Persa. E aí Daniel continua e diz assim: depois vai surgir um terceiro reino, que substituiu o Medo-Persa, que foi a Grécia, né? Na pessoa de Alexandre o Grande. E mais à frente, ainda no capítulo 2, Daniel vai dizer: haverá depois um quarto reino, forte como ferro, diz respeito ao Império de Roma. Então, os intérpretes da Bíblia conseguem ver aqui, né, um paralelo muito claro de que esses 4 animais representam os 4 reinos, né, que Daniel tinha apontado para Nabucodonosor, que sucederiam justamente à Babilônia. Agora, o detalhe aqui é o seguinte: o capítulo 2 de Daniel aponta para o esplendor externo dos reinos. Preste atenção nisso. O capítulo 2 de Daniel, na interpretação do sonho de Nabucodonosor, está apontando para o esplendor externo. O ouro, a prata, o bronze, o ferro. Né? Só que o capítulo 4, Daniel tem uma outra perspectiva sobre os mesmos reinos. Aqui ele vai denunciar a falência, a corrupção, a opressão interna dos reinos. Ele vai retratar esses reinos como feras selvagens. Esse é um ponto fundamental.
perceber que esse capítulo 7 é uma visão negativa, extremamente negativa, dos reinos, desses reinos que eu mencionei, a Babilônia, Medo-Pérsia, enfim. E aí nós conseguimos, de fato, interpretar essas feras selvagens que Daniel viu. Os animais representam os seguintes reinos. O leão, cujas asas foram arrancadas e depois levantado como um homem, seria o Império Babilônico. Então, como é que a gente sabe disso? Principalmente por conta das características. A gente sabe que no capítulo 4 de Daniel, Nabucodonosor, ele foi humilhado por Deus. Ele passou 7 anos em insanidade, comendo até com os animais, porque ele foi sentenciado por Deus por ser uma pessoa arrogante, que praticava blasfêmia, etc. Depois ele se arrepende e Deus o levanta. Qual é o ponto? Ele parecia um leão poderoso, né, que tinha asas de domínio. Deus foi olhar, cortou as asas dele, né, de Nabucodonosor. Ele ficou louco, né, passou 7 anos e depois Deus o reestabeleceu. Você encontra isso em Daniel 4. E ele ganha, digamos assim, uma vida de homem, né, com um coração de homem. Então, esse versículo 4 que nós vemos no capítulo 7, com clareza, diz respeito a Nabucodonosor, representando aqui o reino da Babilônia. O versículo 5 que trata do urso, que devora a carne, diz respeito ao Império Medo-Persa, que tinha um apetite voraz por conquista, e nesse ímpeto de conquistar outros povos, matava sem dó e sem piedade. Então ele devorava a carne, nesse sentido. E nós vemos isso historicamente, como o Império Medo-Persa era brutal. Depois nós vemos o leopardo. Daniel retrata que ele tinha 4 cabeças e 4 asas de ave. Isso aqui seria o Império Grego, que se expandiu rapidamente, um leopardo rápido, um animal rápido. Assim como o Império Grego rapidamente saiu conquistando outros povos, principalmente na figura de Alexandre o Grande. Só que Alexandre o Grande morreu jovem, com 33 anos, e logo após ele, houve uma divisão no Império em 4 partes, com 4 generais. Então, nós vemos aqui essas 4 cabeças com 4 asas, que sucedem aqui o Alexandre o Grande. E no verso 7 e 8, nós vemos o relato do animal monstruoso, né, com dentes de ferro e poder de pisotear. Aqui, claramente, uma menção ao Império Romano, que Daniel classifica como sendo um império que seria aterrorizante, assustador e muito poderoso. E aí Daniel vê o seguinte, que nesse último império, Daniel fica muito assustado, mais assustado que o normal. Por quê? Porque esse animal monstruoso, né, ele tinha 10 chifres e ainda surgiu um 11º chifre, que ele chama de um pequeno chifre, que era muito arrogante e um tanto quanto violento. E aí, em relação a esse último reino, Daniel, no versículo 19 a 21 desse capítulo, ele procura saber, ele procura ter mais informações. Ele fica tão assustado que ele procura saber mais. Ele então procura lá um intérprete que estava, né, explicando o sonho para ele. E ele diz assim, olha, me explica o significado desses chifres e daquele que fala com arrogância e contra os santos. Porque no versículo 19 a 11, esse pequeno chifre agora, ele tem capacidade de perseguir, né, de prender e aterrorizar os santos, o povo de Deus. Então, Daniel, do versículo 19 a 11, ele quer saber mais. Ele está assustado. E aí, no versículo 23, a pessoa que explicava a visão a Daniel disse que esse 4º reino, esse 4º animal que devoraria toda a terra, despedaçaria a terra e sairia pisoteando a terra. No verso 24, a gente encontra a informação que os 10 chifres seriam 10 reis que seriam sucedidos por um outro rei, que esse seria esse pequeno chifre. É complicado. Tanto complicado, nebuloso. Eu entendo. Mas veja a informação principal que Daniel obtém. No Império Romano, você teria 10 reis e ainda surgiria um 11º rei. Esse chifre, ele teria o poder de perseguir os santos, o povo de Deus, e falaria de forma arrogante. E aí, em relação precisamente a esse último rei, esse rei que ele chama um pequeno rei arrogante, né, que persegue o povo de Deus,
No versículo 25 é dada a informação-chave. Diz assim: esse último rei falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Irmãos, há discussões, né, em relação à interpretação desse texto, principalmente o que seriam esses 10 reis, mas no que diz respeito a esse pequeno rei, que seria essa figura do 11º rei, os teólogos em geral entendem que se trata do anticristo. Por quê? As características dele são muito notáveis, né? Ele arranca os reis antecedentes, fala com insolência, profere blasfêmias, tenta controlar os tempos. O texto diz que ele tenta mudar os tempos e as eras, as leis. Então, o anticristo tem esse espírito de mudar os tempos, mudar a moralidade, mudar o entendimento sobre a realidade. E perseguiria os crentes. Então, os teólogos, em geral, concordam que se trata do anticristo, que é uma menção ao anticristo, que por determinado período de tempo vai oprimir os crentes, mas será subitamente interrompido. Porque o texto diz no final desse versículo 25 o seguinte, ó: ele terá um domínio por um tempo, tempos e meio tempo. É como se ele tivesse um domínio por um determinado espaço de tempo e subitamente, né, no meio tempo, Deus vai lá e acaba o jogo. Então, subitamente, ele é interrompido. Então, Daniel vê que essa figura desse rei, né, será julgada. Veja o verso 26, o fim do que seria esse anticristo. O tribunal o julgará e o seu poder lhe será tirado e totalmente destruído para sempre. Aqui seria o tribunal de Deus, que julgará o anticristo e seu poder será tirado totalmente, destruído para sempre. Irmãos, a visão profética de Daniel, capítulo 7, tem vários elementos assim muito interessantes para a história, né? Para você identificar a característica dos reinos subsequentes, com aquilo que Daniel estava vendo. Isso, de fato, assim, é muito enriquecedor do nosso conhecimento, quando a gente vê que a Bíblia é um texto claramente inspirado por Deus. Esse texto reverbera essa verdade, porque o sonho que Daniel teve foi registrado aproximadamente em 553 a.C. Esse texto que a gente está lendo, ele tem aproximadamente 2.500 anos que ele foi escrito. E ele antecipa muita coisa que aconteceu de fato depois. Então os historiadores, teólogos, a gente fica muito surpreso e vê a característica dos reinos. Quando você estuda a história, você encontra muita coisa que Daniel estava vendo nos seus sonhos. E isso é muito bom. Mas eu, particularmente, não queria me perder com esses detalhes aqui. Eu queria pensar com os irmãos, o que esse texto, o que essa porção tem para nos dizer hoje, em pleno século XXI, dada a nossa realidade. Eu gostaria de fazer essa reflexão com os irmãos. Deus revelou a falência interna dos reinos humanos como feras selvagens. Guarda essa informação. Fundamentalmente, a lição dessa porção que nós estudamos é que Deus revelou que os governos humanos internamente são como feras selvagens. A natureza do governo é ser uma fera selvagem. Os reinos humanos se erguem em meio aos tumultos da sociedade, com a promessa de trazer paz, estabilidade, proteção. Eles se impõem sobre nós e parecem, como a estátua lá de Daniel 2, parecem ter o esplendor do ouro, da prata, do bronze, do ferro polido. Então a gente olha, a gente se encanta, a gente vê o poder do Estado, do governo, a gente fica um pouco assustado, mas ao mesmo tempo encantado com a capacidade, capilaridade que ele tem de interferir na vida, né, e determinar os rumos de um país. Ocorre que essa visão de Daniel nos alerta para uma verdade, que esses reinos, esses governos humanos, têm uma natureza de uma fera instável, corrupta, injusta. O reino dos homens promete glória, mas muitas vezes entrega crises, insegurança e até guerras. A visão profética de Daniel nos lembra que todos os reinos
são internamente como feras indomáveis e perigosas. Não existe um reino construído por mãos humanas que não seja corroído pelo pecado em alguma medida. Os políticos e burocratas que operam esses reinos agem muitas vezes como bestas que oprimem o povo com corrupção. Nós somos brasileiros e sabemos disso. Não é novidade para a gente, não. Agora, quão rápido a gente esquece dessa verdade? A cada eleição, nós somos tentados pelas promessas de políticos de construir um reino de esplendor e de glória. Nossos corações acabam nos enganando, dizendo assim, olha, teu político é feroz como um leão, ele vai te proteger. Teu político é forte como um urso, ele vai te guardar. Teu político é eficiente como um leopardo, ele vai te trazer uma rápida prosperidade. Teu político é poderoso como um monstro temível lá de Roma, ele vai te trazer segurança contra os teus inimigos. E por vezes, irmãos, nós somos capturados por essas promessas. Somos tentados a depositar fé, esperança no reino dos homens. Nós esperamos que políticos, partidos e governos tragam o novo céu e a nova terra para o agora. Nós queremos sim melhorias, e é justo querer melhorias. Mas quando o nosso coração é capturado e entregue a essas promessas, nós nos radicalizamos, nós criamos expectativas demais, nos empolgamos demais. Nós esquecemos a verdade bíblica, que denuncia que a natureza dos reinos dos homens é justamente corrompida pelo pecado. E Daniel aqui, ele está nos lembrando dessa verdade. Eu estou ficando velho, cansado do espírito de messianismo político, especialmente a cada 4 anos. É tão cansativo, né, ver cristãos, principalmente em época de campanha eleitoral, né, esperando redenção por meio de políticos, partidos e de governos. Às vezes eu me pergunto como podem, né, cristãos que domingo após domingo confessam a soberania de Deus, o controle absoluto de Deus, esperança na redenção em Cristo, acabam sendo capturados por discursos políticos de redenção no aqui e agora. Se tornam radicais, pessoas impossíveis de serem, né, você conversar, pessoas intratantes. Toda a campanha política é a mesma coisa, tudo ou nada. Se esse lado perder, o mundo vai se acabar, a igreja vai ser perseguida, tudo vai se acabar, o Brasil vai se acabar, tudo vai se acabar. E aí, nesse tom de desespero, de tormento, segue-se uma postura muitas vezes agressiva, permeada de ódio contra adversários, depois se volta contra irmãos, se volta contra familiares, se volta contra amigos e colegas de trabalho. O crente vai ficando totalmente desfigurado, né? E a fé cristã fica irreconhecível. Quantos cristãos se tornaram irreconhecíveis por conta de esperança e fé em políticos e partidos? Quantos cristãos? Para muitos, irmãos, a dura verdade é que assim, a política, ela não tem espaço para perdão, para amar o próximo, para ter o fruto do Espírito, praticar o fruto do Espírito. O amor, a longanimidade, esperança, né, prudência, etc. Quantos cristãos já normalizaram o ódio contra opositores em busca de redenção política? Isso é capturada pelo sonho, né, de ter um país talvez mais próximo do céu. E aí se radicaliza e é tomado pelo ódio. Quantos cristãos se desesperam quando seu político ou partido perde, mas não chora uma vez no ano por causa dos seus pecados? Quantos? Quantos agem, falam e se parecem mais com o político do que com Cristo? A coisa mais fácil é encontrar crente repetindo frases, jargões, jeitos, né? O pensamento do político e nada de Cristo. Daniel é antídoto contra esse espírito que nos assedia constantemente. A visão profética de Daniel é clara. Os reinos construídos por mãos humanas são como feras selvagens, capazes de te apanhar, mas não de te redimir. Capazes de te apanhar, mas não de te redimir.
Não existe aqui, na visão de Daniel, até essa parte, nenhum reino humano que reflita o resplendor da glória de Deus. Todos os reinos se degeneram em pecados e em certo grau de maldade e corrupção. Qualquer governante de direita, de esquerda, de centro, pode agir de forma traiçoeira, autoritária e corrupta. Nós podemos dar exemplo, países de autoritarismo de direita, de esquerda, de corrupção na direita, na esquerda, no centro, enfim. Você escolhe um cardápio. Político nenhum merece devoção. Reino humano algum subsiste para sempre. Isso é passageiro. A gente deve buscar o melhor. Mas sabe uma coisa que eu sempre lembro? É o texto lá de Jeremias, né? Que diz que orai para que haja paz, prosperidade na cidade. Porque a paz e a prosperidade da cidade será a paz e a prosperidade de vocês. Sabe qual é a postura? Orai a quem? A Deus, que promete a você garantir talvez um pouco mais de estabilidade, de paz, de prosperidade para o país, para a cidade. Não é dependa, espere, confie, coloque sua fé e esperança num político, num governo para fazer isso. Percebe? Então precisamos guardar o nosso coração. A gente não pode se animar demais, também nem se desesperar demais por conta de política, por conta dos reinos humanos. Uma vez eu comentava, né, alguém bem nacionalista, um cristão bem nacionalista, patriota. Eu disse, cara, se Jesus não voltar, tu nem sabe se daqui a 100 anos o Brasil vai existir. Tu tá idolatrando, né, tratando o Brasil, né, como se fosse a última coisa, sei lá, a coisa tão importante. Tu sabe nem se isso vai existir daqui a 100 anos. Cara. Tu tá colocando fé demais. A gente não pode, irmãos, cair nesse erro. E Daniel, o que ele faz? Ele mostra para quem a gente deve olhar e que reino a gente deve esperar. O reino do Filho do Homem. O reino que é absoluto e eterno, que destrona os reinos desse mundo. Veremos isso num versículo, a partir do versículo 9. Versículo 9 ao 12, por agora. A gente vai ver os reinos dos homens caindo. Versículo 9. Enquanto eu olhava, tronos foram postos no lugar. E um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve. O cabelo era branco como a lã. Seu trono ardia em fogo. E as rodas do trono estavam todas incandescentes. E saía um rio de fogo diante dele. Milhares de milhares o serviam. Milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. E foi tirada a autoridade dos outros animais, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Meus irmãos, que texto extraordinário. A revelação bíblica está dizendo para a gente o seguinte, ó. Todos esses reinos foram colocados diante do tribunal de Deus e foram julgados. Isso é uma coisa extraordinária. Daniel, até o versículo 8, tinha acabado de falar, né, do leão, do urso, do leopardo e de um monstro terrível com dentes de ferro. No versículo 9, o olhar dele é deslocado para o tribunal de Deus. Enquanto eu olhava, tronos foram postos no lugar e um ancião se sentou. Esse ancião aqui, ou ancião de dias, que é a única vez que você vai encontrar na Bíblia, né, o termo ancião de dias, aponta para Deus exercendo um papel de juiz. E aqui é um juízo sobre os reinos. Veja, nessa visão, o ancião de dias, Deus, assume um lugar de majestade e de poder. E a coisa interessante aqui é porque Daniel meio que está descortinando os céus. Se nós tivéssemos a visão de Daniel e fôssemos escrever, provavelmente escreveríamos algo muito semelhante ao que ele está relatando aqui. Um senhor, né, uma pessoa mais velha, de cabelo branco, aqui sentado num trono, só que esse trono tem rodas de fogo incandescente. E da frente do trono correm rios de fogo. Então, uma visão extraordinária. E aí, no final do versículo 10, o ancião inicia o julgamento. O texto diz que ele abre os livros. E o primeiro a ser julgado
é o quarto animal, o Império Romano. O texto diz que seu corpo é destruído e lançado no fogo. Então, o animal aqui, esse animal terrível, né? Ele recebe a condenação de ser lançado no fogo. Os outros animais, o leão, o urso, o leopardo, perdem a autoridade, mas continuam a viver por um tempo. É isso que Daniel comunica nesses versos. No caso, o verso 11 e verso 12. Então, Daniel deixa de ver aquele mar tumultuado, à noite, com animais terríveis se erguendo, e passa a ver Deus como um ancião, né, uma pessoa mais velha, cabelo branco, todo-poderoso, no seu trono, exercendo o julgamento contra os reinos dos homens. E aqui o texto indica que Deus julgou e derrubou o reino da Babilônia, o reino medo-persa, o reino grego e o reino romano. A gente estuda história, irmãos, numa perspectiva extremamente secularizada na escola, né? A gente lida basicamente com fatos, datas, personagens, né? Sucessão de personagens, sucessão de características dos reinos e tal. E o que a Bíblia faz? A Bíblia mostra o que está por trás da cortina. E o texto diz aqui que Deus julgou esses reinos por conta de seus pecados. Ainda assim, e isso é interessante, um detalhe importante, o texto diz que Deus prolongou a vida desses reinos até certo espaço de tempo. Você vê isso no final do verso 12. E aí a gente se pergunta, mas o que significa prolongar a vida dos reinos, né, por espaço de tempo? Aqui, irmãos, tem a ver com a influência de cada um desses reinos ao longo da história. Então, esses impérios, eles formaram uma cultura política em que predomina o pecado. Nós hoje, até hoje, nós encontramos nos reinos dos homens opulência, libertinagem moral, blasfêmia babilônica, essa postura, né, caracterizava o Império Babilônico. Encontramos a agressividade, a brutalidade, a crueldade, tão característica do Medo-Persa, do Império Medo-Persa. Nós encontramos também politeísmo, relativismo, espírito de autonomia, tão característico do pensamento grego. Também encontramos a opressão, o autoritarismo e a ferocidade, tão característica de Roma. E aí, diante, né, desse julgamento, acontece um outro movimento, no verso 13 e 14, que justamente foram os versos que nós lemos no início dessa pregação. Que diz, na minha visão, agora você vai entender melhor esse texto, na minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de um homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do quem? Do ancião, Deus que estava julgando. E foi conduzido à sua presença. A ele foram dadas autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é o domínio eterno que não acabará e seu reino jamais será destruído. Meus irmãos, olha que coisa extraordinária que acontece aqui. Daniel acabou de relatar o julgamento dos 4 animais, das feras, diante do trono do Altíssimo. E agora, seu olhar é repentinamente tomado por uma visão daquilo que ele chama de um filho do homem, que vem dos céus. E esse filho do homem, ele vai direto à presença do ancião, no tribunal. Veja, aqui isso é importante destacar. O filho do homem não precisa de intermediação, ele não precisa pedir autorização. Ele tem a capacidade de sozinho descer dos céus e ir direto à presença do ancião. E o que é que acontece? O ancião, né, Deus, entrega ao filho do homem um reino eterno. Isso está no versículo 14. Recebe um reino eterno que durará para todo sempre. E aqui, meus irmãos, é uma coisa muito interessante você perceber a relação que Jesus depois estabeleceu com essa noção de filho do homem. Porque Jesus, quando estava sendo julgado pelos homens, ele disse assim, eu sou e vereis o filho do homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Jesus estava diante do Sinédrio e ele faz uma menção clara, direta, para que não houvesse dúvida. Jesus é o filho do homem que Daniel viu e não conseguia identificar. Que veio dos céus e ele tem a capacidade de chegar diante de um ancião de dias, diante do próprio Deus.
E Jesus vai dizer que tem a capacidade de estar à direita do Todo-Poderoso. Ele veio dos céus. Eu sou, vereis o Filho do Homem. Então Jesus está dizendo, aquela visão de Daniel das últimas coisas, do julgamento de todas as coisas, é uma visão que retrata a minha pessoa. Veja que coisa extraordinária. O que a gente observa nesses versos e considerando também aquilo que Jesus disse aqui? Que Jesus foi enviado, veio dos céus, enviado dos céus. Ele é capaz de se aproximar e permanecer na presença de Deus sem mediação. Ele não pede autorização a ninguém, ele simplesmente vai à presença do ancião, do julgador. E aqui um detalhe fundamental. O próprio Deus entrega a autoridade, a glória e o reino eterno para que todos o adorem para sempre. É justamente isso que diz o verso 14. Mais uma vez, esse verso 14 merece ser mencionado. A ele, ao Filho do Homem, foram dadas autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens, todas as tribos, línguas, o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e seu reino jamais será destruído. Então, o próprio Pai glorifica o Filho. Aqui é a Trindade em operação. O Pai está dando a honra, a glória para o Filho, para que ele seja adorado no seu reino para todo sempre. Ele deve governar conforme o próprio Deus pretendeu para sempre. Jesus recebeu do Pai toda a autoridade, todo o governo, toda a legitimidade. E Daniel viu isso. E olha como a coisa toda é irônica. Deus está no alto dos céus, julgando os reinos dos homens. Daniel vê o Filho do Homem descendo e chegando na presença de Deus. Jesus, quando faz menção a esse texto, ele está num julgamento diante do reino dos homens. Veja esse paradoxo extraordinário. As pessoas estavam achando ali que estava julgando Jesus, iam condenar Jesus. Quando, na verdade, ali era o Filho do Homem, que quando voltava, ia julgar tudinho. Isso é extraordinário, esse texto é extraordinário. Seguindo, a gente observa ainda, no verso 18, o seguinte: os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre. Sim, para todo sempre. Agora Daniel, ele viu o Filho do Homem e agora ele começa a observar os homens, os servos, os seguidores, os filhos de Deus. Ele diz que esses receberão o reino e o possuirão para sempre. Preste bem atenção, verso 21 e 22. Daniel ainda vai dizer o seguinte, eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava. No caso, o anticristo, guerreava e derrotava. Aí, verso 22, até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. E chegou a hora de eles tomarem posse do reino. Veja, Deus está no trono, ele julga os reinos, e vai chegar um momento de quando ele derrubar todos os reinos e o anticristo, ele se volta e dá uma sentença a favor dos seguidores, dos servos do Filho do Homem, Jesus. Então, uma sentença a favor dos santos do Altíssimo. Por quê? Porque vai chegar a hora de esses tomarem posse do reino. E aí, no verso 27, é dito, a soberania, o poder, a grandeza dos reinos, debaixo de todo o céu, serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. Meus irmãos, preste atenção. Que promessa extraordinária aqui. A soberania, o poder, a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu, tudo aqui, tudo nesse mundo, a terra transformada, restaurada, tudo isso vai ser entregue nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino será deles, um reino que será eterno. E todos os governantes o adorarão o Filho do Homem e lhe obedecerão. Que texto extraordinário, meus irmãos. Se você é cristão hoje, você pode dar um glória a Deus e agradecer, porque esse é seu futuro. Esse é o meu futuro, o seu, que está enxertado em Cristo. Um dia, pode até demorar, na nossa perspectiva,
Mas a nossa esperança é essa, de que no final de tudo, a gente vai tomar parte do reino de Deus. Aqui, meus irmãos, Daniel reitera a natureza do reino de Jesus apresentada a Nabucodonosor no capítulo 2. No capítulo 2 de Daniel, versículo 44, olha o que Daniel disse a Nabucodonosor quando interpretou o sonho da estátua. Daniel disse o seguinte, ó: na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído, que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre, o reino do Filho do Homem. Aí Daniel diz assim, ó: esse é o significado da visão, da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Tinha estátua lá com todo o seu esplendor, que eram reinos que montaram o poder dessa estátua, com pés de barro, com ferro. Aí Daniel disse lá para Nabucodonosor, só que vai descer uma pedra, que ele diz assim, ó, sem auxílio de mãos, vai descer uma pedra que vai bater na perna dessa estátua e vai derrubar, ela vai cair. Essa pedra é Jesus, que desceu dos céus para destruir os reinos humanos e estabelecer o reino de Deus. Jesus é salvação, mas ele também é sentença para todos os reinos, todos os governantes, todos aqueles que estiverem fora do reino de Deus. Na visão de Daniel, depois da destruição final dos reinos, os crentes receberão o reino eterno como herança. E Paulo vai dizer o que depois? Lá em 1 Coríntios, Paulo diz assim, ó: os crentes julgarão o mundo e os anjos. Paulo diz isso em 1 Coríntios 6, 2 e 3. Os crentes julgarão o mundo e os anjos caídos, e reinarão com Cristo, lá em 2 Timóteo. O apóstolo João diz assim, ó: na Nova Jerusalém, o Senhor brilhará sobre os crentes e reinarão pelos séculos dos séculos. A história, meus irmãos, a história de Deus com o homem começou em um jardim e vai terminar em uma cidade, a Nova Jerusalém. Em Apocalipse, o apóstolo João vê uma nova ordem social, com uma terra restaurada, um novo governo e uma humanidade redimida, com pessoas de todas as eras, nações, tribos, línguas. Na Nova Jerusalém, o apóstolo João diz assim, ó: o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. E os redimidos reinarão para todo sempre. Eu queria que você prestasse bem atenção. A ideia de realeza mesmo é de que nós vamos tomar parte do reino de Deus. E seremos e teremos funções reais. Haverá uma ordem social, uma estabilidade social, um governo. Haverá uma organização. E todo mundo servindo a Deus e o adorando. Construindo, trabalhando, servindo, amando, cuidando, se alegrando, etc. No reino eterno do Filho do Homem, não haverá corrupção, pecado, engano, injustiças, disputas por poder, leis para conter o mal, hipocrisia, opressão, arbitrariedade, conchavos, falcatruas, exploração, torpeza, maledicência, ódio, polarização. Não vai ter nada disso. O que vai ter? Governo, ordem e autoridade sobre Cristo. E a comunidade de redimidos será alegre, satisfeita, justa, virtuosa, santa. Os salvos reinarão com Cristo e exercerão essas funções reais. Não é isso que a gente deseja? No fim das contas, não é isso que a gente deseja? A mensagem final de Daniel é: tenha paciência, espere no Senhor, não se anime demais com a política, mas também não se desespere demais. Se você pode lutar, o que você puder fazer para melhorar o país, faça isso para a glória de Deus. Mas assim, não se anime nem se desespere demais. Com os reinos desse mundo, vai tudo passar. Vai tudo passar. Ponha em Jesus sua fé e esperança de viver em um reino de paz, estabilidade e alegria, meus irmãos. Amém. Vamos orar? Que Deus possa aplicar sua palavra no nosso coração e que possamos lembrar, né, com santa expectativa, meus irmãos, do retorno de Jesus
e da promessa do reino de Deus. Vamos orar. Deus, Tu és todo-poderoso, Deus. Tu se assenta no trono, Tu julgas os governos humanos. Todos eles passarão. Por vezes a gente se assombra, a gente teme. O próprio Daniel, Senhor, se assustou e temeu. E nós, Senhor? E nós? Temos medo, muitas vezes, das crises políticas, ó Deus. Da insegurança social, crise de saúde pública, corrupção, autoritarismo, tantas questões, ó Deus, que muitas vezes tomam o nosso coração, tomam os noticiários, atingem nossas casas, ó Deus. Isso tudo traz um certo receio, medo. Mas, Senhor, Daniel viu o Senhor se assentando e julgando os governos, os tronos, as autoridades. E o Senhor prevaleceu. No fim de tudo, o Senhor prevalece. E Jesus já veio, o Filho do Homem já veio dos céus. Ele é como aquela pedra que desce da montanha e acerta em cheio as pernas dos governos, das estátuas erguidas pelas mãos humanas. Derruba tudo. Como diz Daniel, ele esmigalha cada parte da estátua, das estátuas que os homens constroem. Meu Deus, está prometido para nós, Senhor, teus servos, Senhor, um reino eterno, por meio do teu Filho. Um reino de paz, estabilidade, segurança, sem polarização, sem problemas sociais, com entendimento, com amor, Senhor, com alegria. Alegra nosso coração, Senhor. Daqui a uns meses a campanha política vai piorar nesse país. Vai começar aqueles discursos de tudo ou nada. Vai vir o desespero, o tormento. E que o futuro, se algo não acontecer, tudo vai se acabar, o país vai se acabar. Algumas pessoas, inclusive irmãos nossos, dirão, um tom desesperado, Senhor, vão justificar, às vezes uma postura mais agressiva, mais dura. O Senhor nos lembra dessa palavra, Senhor. Não nos permite esquecer. Não nos permite esquecer, nos encantar demais. Porque, Senhor Deus, a corrupção atinge qualquer governo, os problemas atingem qualquer governo. Nós estamos em Tuas mãos, Deus. Nós estamos em Tuas mãos, não temos controle. Os governantes também não têm controle sobre a história. Nós confiamos no Senhor, Deus, e nós descansaremos no Senhor. Nos ajuda a nos lembrar, Deus, das Tuas promessas. Que as Tuas promessas, Deus, sejam um alento para a nossa alma, que alimentem o nosso coração, que a visão do reino, Senhor, partilhada por Daniel, nos encha de paz, de alegria, de satisfação na Tua presença, em nome de Jesus. Amém.